Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Que bom que você está aqui com a gente hoje, participando de mais um episódio. E hoje trazendo aqui duas pessoas novas aí que você não está acostumado a compartilhar experiências aí, um novo co-host nessa temporada que fala sobre empreendedorismo e fala sobre aprendizagem. Então, empreender e aprender juntos. Então, a gente está colocando aqui o Sempre Aprender como tema dessa temporada. Nossa primeira convidada é a Alessandra, mas antes de eu pedir para a Alessandra contar a história dela, eu quero que o William, nosso co-host aí, se apresente. William, se você lembrar de alguma história de aprendizagem da tua infância, da tua adolescência, da tua vida de executivo, aí fique à vontade para que o nosso público, a nossa audiência que está no Spotify, no Deezer, no YouTube, consiga aí te conhecer um pouquinho mais. Legal, obrigado. É um prazer para mim fazer parte desse projeto. Estou começando hoje aqui. Espero que por um bom tempo eu esteja junto com o Júlio conversando, entrevistando pessoas incríveis, como tenho certeza que será hoje. Mas não esqueçam, deixem seu like, curtam nas plataformas digitais, deixem os seus comentários no Spotify, no Deezer, para a gente saber o que vocês acharam da conversa, deem feedback, isso é bem importante. E aí, falando um pouquinho sobre aprendizagem, acho que talvez o mais emblemático que me vem à mente logo na largada é quando eu precisava e queria aprender a andar de bicicleta, não sabia por onde começar, meus pais não tinham a menor habilidade, e eu lembro de ter ido à casa do meu avô e falado que precisava, que eu queria fazer aquilo, e ele conseguiu uma bicicleta emprestada de um amigo, e de repente ele junto comigo me colocou e falou vamos, e foi incrível, foi minha primeira jornada de aprendizagem, e tenho uma recordação muito linda desse momento. Então é o primeiro momento que me vem à mente quando eu penso em aprendizagem, vamos juntos, a gente aprende, se você cair, eu te ajudo, eu te levanto, mas nunca desista, persista, porque você vai conseguir. Então essa é a história que eu queria compartilhar aqui para falar um pouquinho. Você está no mudo, Júlio. Obrigado aí. O William já começando como co-host aí, lembrando do link do like e da inscrição no nosso canal do YouTube. Obrigado, William, já começou bem aí, me dando o toque do mudo também. Muito obrigado. E agora eu quero passar a bola para a Alessandra, nossa convidada especial da noite de hoje. Alessandra, a gente quer ouvir uma história sua, se você lembrar de alguma coisa assim que te marcou, alguma coisa que você aprendeu, e aí a gente saber da onde que você vem, o que você faz, para a gente começar o nosso papo de hoje. Muito bom. Oi, Júlio. Oi, William. Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho pensando em histórias de aprendizagem, né? Então, vou começar contando uma história que se passou quando eu fiz minha graduação, tá bom? Eu fiz graduação na área de administração. Naquela época, entre várias matérias, tinha uma matéria de matemática financeira, né? Dando um pouquinho de background, eu fiz ensino médio na área de processamento de dados, na Fundação Bradesco. Eu já trabalhava como desenvolvedora de software há bastante tempo, desde muito cedo. E eu sempre fui muito boa em matemática, né? Tinha notas excelentes, né? Porém, eu levei a primeira DP para um próximo semestre, né? Porque eu reprovei na matéria de matemática financeira na minha graduação, né? Fiquei arrasada, não me conformava com isso. Isso, de alguma forma, é engraçado que ela me traumatizou a ponto de que na minha segunda etapa de matemática financeira, que era a mesma matéria, mas no segundo módulo, eu também passei raspando, bom? E ainda que o professor eu reconhecesse que ele não ajudava muito, eu fiquei intrigada bastante comigo e como o tema matemática financeira por si só começou a me amedrontar, né? Passaram anos, fiz mestrados em engenharia de computação, MBAs diversos e tal. Aprendi muita coisa complexa, mas o tema continuava me amedrontando, né? E, no fundo, eu comecei a me autoanalisar e vi que eu tinha um sentimento até de incapacidade, que é uma palavra forte, né?
E aí, num dado momento, eu falei, não, eu não posso viver assim, né? Aí, o que eu fiz? Falei, não, vou me matricular num curso de finanças para executivos não financeiros, me lembro até hoje, era no início do INSPER, então eu fiz um curso lá e fiz uma imersão no tema, né? E eu passei com excelente aproveitamento, acima de 9, né? Não suficiente, porque eu achei que o medo ainda estava um pouco comigo. Eu me inscrevi num MBA de finanças, auditoria e controladoria pela GV, né? E lá, uma das matérias, né, era matemática financeira, e eu passei com 10, né? Então, esse foi um resultado, né, que me levou muito à autoanálise, né? No meio disso, né, eu tive muito estudo, muita prática de exercício, mas principalmente o desejo de não sentir medo, né? E aí, o que eu aprendi nessa história, né? A não me conformar com medo. Então, isso é uma coisa que eu parei naquele dia em diante, eu passei a não me conformar com esse sentimento. Então, essa é uma história que me vem à mente. Se você me permitir, eu vou contar mais uma, porque elas são muito diferentes, né, sobre aprendizagem. E eu estudei piano, eu fiz piano clássico, né, comecei quando eu tinha 9 anos e estudei por 10 anos, né, então era muita disciplina, o estudo também, né. E quando eu estava nos meus últimos anos, né, para me formar no piano, eu já estava trabalhando, né? Comecei a trabalhar jovem, de 15 para 16 anos, eu já estava na faculdade, né, e a vida era bem corrida, como já é de esperar, né, então eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, e o estudo do piano ficava muito, para mim, limitado ao final de semana, né. E um dia, numa das minhas aulas de piano, uma professora que eu tive falou assim para mim, né? Ia ter um concurso, né? Era um concurso da Fritz Dober, e ela falou assim para mim, né? Bom, com essa dedicação só de final de semana, né? Ilimitada, você nunca vai estar entre os primeiros colocados, o que é uma pena. Tá? Nossa, aquele comentário que desce assim, você vai engolindo, parece um sapo, né? Fica entalado aqui. De fato, ela tinha razão no que ela estava falando, né? Precisava passar num concurso, precisava de muito mais, né? Mas eu tinha um modelo naquela época, era assim, eu analisava primeiro, guardava para mim, digeria, remoía, né? E aí eu tomei uma decisão, eu vou ganhar esse concurso, né? E aí eu comecei a estudar em horários absolutamente absurdos, né? O piano tem um pedal do meio que chama surdina, né? Você coloca para abafar o som. Eu comecei a estudar 11h30 da noite até de madrugada, estudava final de semana, passava o sábado inteiro tocando, assim, os meus vizinhos, alguns ouviam, né, porque aí eu tocava durante o dia sem a surdina, então eles ouviam a música, né, e falavam, nossa, você está ensaiando aquela música de novo, né, meu irmão, ele nem no dia da apresentação ele falou, não aguento mais ouvir tocando essa música, né, mas o fato comecei a estudar muito, e a longa história curta é a seguinte, né, eu ganhei o concurso na minha categoria, né, mas o meu aprendizado veio quando eu abracei a professora, porque ela ia me entregar o prêmio, né? E ela entregou o prêmio para mim, me abraçou e me disse assim: eu sabia que você precisava ouvir o que eu te disse para chegarmos a esse momento. Então, ela sabia que ela estava me machucando quando ela fez aquilo. E aí a minha lição, né? Que aí nesse momento eu senti, primeiro, né? Dedicação e foco é importante em qualquer situação da vida. Mas o meu maior aprendizado foi em relação à humildade, né? Porque eu não posso negar que eu tive um sentimento de raiva quando eu vi aquilo dela, né? Mas eu aprendi o seguinte, que às vezes você precisa ouvir coisas indigestas para te dar energia, né? E um feedback não é alguém contra você, né? É alguém, muitas vezes, querendo te ajudar. Então, para mim, essa foi a grande aprendizagem que eu tive também. Nessas duas histórias, acho que conta um pouquinho de mim. Mas falando sobre mim, eu sou Alessandra Almeida, eu sou uma executiva que sempre estou em empresas de tecnologia, já fui desenvolvedora de software, já administrei operações, né? Atualmente, eu sou uma executiva que atua na Avalara, como Managing Director, né, para o Brasil e América Latina. Para quem não sabe, a Avalara é uma empresa de tax technology, ou seja, ela possui uma solução fiscal e é uma empresa global, tá bom? No pessoal, sou mãe da Laís e da Laura, eu amo música, amo cultivar plantas, amo pessoas e amo aprender, né? Qualquer coisa, não importa o que eu tiver que aprender, eu adoro aprender, né? E eu acho que a aprendizagem é como um músculo. Quanto mais você exercita, melhor você fica e mais você fica obcecado pela aprendizagem. Que legal. Muito bacana essas histórias, assim, Muito legal.
do medo, né, como sendo uma força, transformando o medo ou o receio que você tinha com relação a um tópico específico. Eu tive isso muito parecido com contabilidade. E assim, também fiz um curso superior que eu cursei administração também, e fui muito mal nessa cadeira. E depois eu descobri que criei meio que um trauma. E aí eu fui me consultar com um professor que todo mundo dizia, não, se você tiver uma aula com esse cara, você vai perder o medo da contabilidade, porque ele sabe explicar. E realmente eu consegui sair daquele paradigma de decorar as regras, né, o que é débito, o que é crédito, para entender a lógica por trás e conseguir resolver mais rápido assim os exercícios e tal, e fechar os balanços e tudo mais. Mas eu passei por uma coisa parecida aí com a contabilidade. E uma coisa que você contou, a tua segunda experiência da música ali também foi muito interessante, porque o papel de uma outra pessoa no nosso processo de aprendizagem é muito importante, né? E eu vejo que é difícil alguém conseguir saber o potencial que a gente tem em relação a algum assunto e saber como mexer o botão certo para que a gente chegue lá. Porque essa tua professora, eu tenho certeza que ela sabia que Ela falando isso para você ia ter um efeito muito maior do que assim, Alessandra, você precisa estudar X horas por dia para Exato. chegar a esse objetivo. Talvez você não tivesse tão dedicada quanto ela falando, né? Tipo, duvido que ou você não vai conseguir porque você não está fazendo o suficiente. Ela sabia que exatamente era isso que você precisava ouvir. É isso mesmo, assim, e é uma aprendizagem profunda, porque você disse a coisa certa, né? Qual é o botão que eu tenho que usar para motivar, seja um filho, seja um profissional, né? E para desafiá-lo, né? E a outra coisa que também, talvez valha a pena destacar sobre a primeira experiência, que é da matemática financeira, é assim, como a gente também não... eu mencionei que o professor, ele não ajudava, de fato não ajudava. Então, na classe, só para você ter uma ideia da demografia, né? Mais de 90% da classe ia mal na cadeira dele. Então, é óbvio que o professor não ajudava. Mas também aquela coisa de, eu vou me nivelar por baixo, né? Então, quando eu olhava, eu podia usar de miopia periférica, dizer o seguinte, já que todo mundo está indo mal, eu vou mal e eu me escondo atrás dessa desculpa para não tentar me superar, né? Então, assim, essa também é uma aprendizagem interessante, né? Que a gente às vezes tem que olhar para o lado e falar assim, não, se todo mundo está indo mal, então tá tudo bem eu ir mal? Não está tudo bem, né? O que eu posso fazer diferente? Que técnicas eu posso usar? Então, acho que isso faz parte da nossa... E com a maturidade isso vem, né? Você fala assim, puxa, eu acredito piamente que as pessoas são capazes de aprender qualquer coisa, né? É uma questão de determinação e não tem nada de vocação. Se eu quiser fazer física quântica, eu vou conseguir fazer, ainda que não seja o meu domínio. Depende de você estar afim de se dedicar a esse tema, né? O quanto, né? E você achar um propósito que conecte você ao tema, né? Então, eu acho que também isso faz muita diferença. E em se tratando principalmente do ponto de vista do intraempreendedorismo, Alessandra, como que você vê essa relação da aprendizagem, da jornada de aprendizagem para profissionais que queiram se desenvolver e desenvolver? Quando eu chamo desenvolver, eu estou me referindo ao processo junto de uma empresa, de uma organização, mas o que ela tem que entender na jornada dela de aprendizagem para trazer para dentro da empresa esse conceito do intraempreendedor, que nada mais é do que aplicar uma jornada, um interesse empreendedor dentro de uma empresa que você já faz parte, né? Então, o que você entende que são valores importantes e conceitos importantes do aprendizado que podem ser levados para uma empresa e para uma corporação? Certo. O tema é interessante, né? E acho que vale a pena a gente começar pensando no que é o intraempreendedorismo. A gente ouve muito falar em empreendedorismo, né? Então, aquela pessoa fascinante, cheia de ideias, que vai lá, monta uma empresa e começa a desenvolver. Então, a gente fala, esse é o empreendedor, né?
eu tive algumas pessoas na minha vida que falavam que eu tinha carinha de CLT na época, né? Então, que falava assim, você vai trabalhar dentro de uma empresa, que você tem uma cara empresarial, né? Na verdade, eu nunca trabalhei, né, como uma PJ, né, como a gente costuma dizer. Então, eu sempre realmente estive conectada dentro de empresa. E eu achava esse mundo também fascinante. Eu acho que tem prós e contras nos dois mundos, né? Uma liberdade aparente para o empreendedor versus a gente está dentro de uma estrutura organizacional mais rígida, departamentalizada, né? E eu fiz uma tese num dos MBAs que eu fiz, que era sobre intraempreendedorismo, né? que é o empreendedorismo dentro das organizações. Como que eu faço tudo que eu faria na minha empresa dentro de uma organização, né? E naquela época, isso já faz muitos anos, né, que eu fiz esse MBA e essa minha tese, a gente pensava o seguinte, que era muito... que as organizações no futuro, elas deveriam ser menos departamentalizadas, então eu tenho essa missão, eu só faço a missão, o Júlio faz a dele, o William faz a dele, nós somos o departamento, e se Deus quiser, isso vai se alinhar e vamos atingir o objetivo corporativo. E uma das teses que eu defendi no meu MBA foi que as empresas, quanto menos ainda que elas tenham as suas estruturas, tá bom? Quanto menos verticalizadas, né, elas forem, menos departamentalizadas, isso gera uma ajuda e uma colaboração para que a gente atinja objetivos mais rápidos, né? Ou seja, a gente trabalha muito na comunicação, na interação de pessoas, nos objetivos comuns da companhia, e os departamentos se alinham a esses objetivos, né? Muito bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque você perguntou, William, sobre o que eu entendo que é importante no processo de aprendizagem, né? Eu acho que o primeiro tema é o seguinte: nunca você é soldado, você deve pensar que você é um soldado de um homem só, por mais brilhante que você seja, né? Ou seja, numa organização, né, a gente precisa trabalhar como um bloco, né, um bloco de pessoas em prol de um objetivo coletivo maior que o seu departamento. Então, para você fazer isso, para você não dizer assim, olha, o seu objetivo é maior que o meu, ou eu não dizer para você que o meu problema é maior que o seu, a gente tem que dizer o seguinte, como que esse objetivo nos conecta? E para isso, eu acho que tem aprendizagem sobre, desde conhecer pessoas, saber ouvir, saber intervir, saber fazer perguntas que levam a uma consciência coletiva, porque se eu falar para você, William, você tem que fazer assim, né? O seu buy-in é muito menor do que eu te fazer uma pergunta e você refletir sobre ela e me responder, né? Então, assim, eu acho que passa por soft skills, como eu disse, passa também por traços de sucesso como a própria humildade, é entender que se a gente tem um grupo tem opiniões diferentes e o resultado desse grupo vai ser melhor do que qualquer ideia individualizada de qualquer um de nós três aqui. Então, porque a gente vai ver diferentes perspectivas, a nossa decisão, ela tem que ser melhor, né? Outra coisa que a gente tem que saber de uma cultura... Desculpa te interromper, vou fazer uma pergunta aqui para desestruturar um pouco a tua linha de discurso aí, mas você já usou, você estava falando, né, de usar ter o grupo, sempre vai ser mais forte do que o soldado, né, solitário. Você já usou a estratégia da professora de piano com algum soldado do teu grupo para fazer ele atingir um potencial maior do que... Você já exercitou isso com alguém, como líder ou como membro de um time, para conseguir fazer o grupo ficar mais forte? O grupo, sim, já. Eu diria o seguinte, que com frequência, tá bom? Assim, eu acho que a empresa é um organismo vível, né? E composta de pessoas, né? Eu faço isso com as minhas filhas, eu faço isso com as pessoas que eu trabalho em conjunto na Valar, fiz em outras empresas na qual eu passei. A gente sabe, no fundo, o potencial de cada filho, né? E sabe até quando um filho sai e volta, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente tem que deixar o filho ir para voltar, né? E assim, eu uso bastante dessa técnica, né? De perguntar e deixar a pessoa refletir, de desafiar, né? E saber que a pessoa vai ficar brava comigo, né? E não só na parte técnica, na parte até de postura, né?
às vezes eu faço esses desafios com elas também. E assim, agora desculpa eu ter te cortado o pensamento que você estava terminando o teu discurso sobre o vínculo lá do intraempreendedorismo, né, que você tinha estudado no teu primeiro MBA que você comentou, e você estava falando como que você defendeu a tese que as empresas precisam desconstruir um pouco daquela, no futuro, né, elas deveriam desconstruir os silos e trabalhar como algo mais orgânico, mais, enfim, mais como um squad, né, que a gente está ouvindo falar tanto hoje em dia, Exatamente. né? Exatamente, é isso mesmo. Não, eu ia comentar o seguinte, Júlio, que é o seguinte, então, assim, além de você ter um objetivo, né, e você pode ter um objetivo, tem sempre os objetivos corporativos, mas você pode quebrar esse objetivo corporativo em vários subobjetivos, onde não só um departamento trabalha, mas toda a empresa trabalha, como se fosse um grupo de projeto, né? E aí, uma coisa que é importante também é a motivação, né? Então, uma das coisas que eu pesquisei à época muito é como que a gente reconhece, né, o trabalho desse grupo que se uniu com diferentes mentalidades, diferentes perspectivas em prol desse objetivo. Então, a gente atingir um objetivo corporativo é importante, mas como também a gente analisa esse grupo que trabalhou em prol desse objetivo, né? Como que a gente julga ideias dentro desse grupo? Então, requer também uma estruturação como se fossem, como se a empresa ficasse como uma área de PMO, né? Ou seja, eu tenho um macro objetivo ou macro objetivos, né? E eu divido isso em porções menores e a essas porções eu dou o nome de projeto, mas que eu tenho que perseguir, né, os KPIs desse projeto, mas também eu posso fazer reconhecimentos a pessoas que fizeram parte desse projeto. Então, exemplo, se for uma ideia temos um driver de redução de custo na casa de 15%, né? Então, a gente pode fazer uma coleta de informações, o que cada colaborador, então até expandindo mais, dá de sugestão. Então, quem que vai ser o grupo de projeto que vai avaliar essas sugestões, julgar essas sugestões, conduzir o projeto de implementação, mas valorizar a ideia do profissional que deu. Então, todo mundo participando, isso vai gerando um senso de é a nossa empresa, e não é um CNPJ, né? A gente precisa ter senso de pertencimento. Eu acho que todo mundo, todo ser humano, busca pertencer a algum local que comunga dos mesmos valores, né? E por isso que é tão importante valores na organização. Mas era isso que eu ia complementar, tá? Aproveitando, obrigado. Foi super legal esse ponto, mas eu já queria aproveitar então para a gente emendar, chamando o nosso primeiro bloco aqui, que é o replay. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre... Vamos rodar a vinheta, Júlio? Um replay, para quem não conhece, é quando a gente pede para o convidado falar um pouquinho quando você superou um desafio e no que você julga que acertou e faria de novo, exatamente daquele mesmo ponto, o que você repetiria porque aquilo foi uma decisão acertada num momento importante. Alessandra, você lembra de alguma história que te vem à mente sobre o que você faria de novo em uma determinada situação? O que eu faria de novo numa determinada situação? Quando você superou um desafio, acho que você, até aproveitando, né, no tema, sobre as colocações que você fez, só para enquanto você pensa um pouquinho, você quase que já disse de usar a mesma estratégia do que você aprendeu com a professora, você hoje replica no modelo de mentoria ou de one-on-one com seus colaboradores, enfim, mas pensar mesmo, poxa, numa situação difícil ou numa jornada que eu estava comprometida, eu tomei uma decisão e foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, e essa decisão eu teria feito de novo, ou eu faço de novo, a depender sempre em determinadas situações. Eu vou contar uma outra história, né? Porque eu acho que o que eu faria de novo no passado, conectado à minha primeira história, é sempre superar o medo, né? Mas vou contar uma história diferente para a gente abrir um pouquinho o leque, né? Eu faço, sim, trabalho de mentoria de meninas e mulheres que ou atuaram e querem voltar para a área de tecnologia, ou pessoas que querem entrar
na área de tecnologia, também mulheres, tá? Nada contra homens, mas a gente está fazendo uma campanha aí de realmente atrair mais mulheres para a tecnologia. E eu gosto muito de ensinar, né? E talvez até pela minha experiência que eu tive com a dificuldade na matemática financeira, no meu curso de graduação, apesar de não ter problema com matemática, né? E falando com vocês agora, eu só me dei conta que eu achava que era por conta disso, mas a história que eu vou contar aconteceu quando eu era adolescente. Eu dava muita aula para alunos de ensino médio que ficavam em recuperação de escolas particulares. O detalhe é que eu sempre estudei escola pública, né? A Fundação Bradesca foi o mais próximo que eu tive de uma escola particular, que de fato ela é excelente, mas que também não pagava pelo ensino, né? E eu era muito boa, né, estudante, e eu dava muita aula para recuperar muitos alunos de vários colégios, né? E eu gostava muito de verificar como a pessoa aprendia, né? Então, eu me lembro de uma aluna, que ela tinha dificuldade com matemática. Era na época que eu era boa em matemática, né? Então, eu comecei a dar aula para ela. E eu lembro que teve um momento que eu queria entender como que ela pensava na matemática. Então, eu falava assim para ela, você vai resolver um exercício falando em voz alta. Tudo que está passando na sua cabeça. Então, e ela começou a explicar, falar em voz alta. Aqui eu vou levar x potência, aqui eu vou tirar a raiz quadrada, aqui eu vou usar a fórmula tal. E conforme ela ia falando, foi aí que eu percebi onde ela estava errando. E era um problema crônico que ela tinha, porque todo exercício estava para ela errava. Só que, assim, às vezes não errava sempre no mesmo lugar, mas a partir do momento que ela começou a falar em voz alta, né, eu falei, puxa, peguei pulo do gato. E aí eu usei essa mesma técnica com a minha sobrinha, que era muito pequena e estava estudando matemática, e eu falei, fala em voz alta, né? O nome dela é Giovana. Giovana, fala em voz alta. E ela lembra dessa história até hoje. E ela começou a resolver o exercício, e aí eu me empolguei tanto a hora que eu descobri onde ela estava errando, eu falei, puxa, é aí que você está errando, né? E eu super feliz, e ela começou a chorar, né? Que acho que eu me empolguei, eu assustei, né? Ela era pequena. Eu falei, não, a pessoa está tentando te ajudar onde está o problema. Mas eu achei que essa técnica, né? Ela ajudou a descobrir e a pessoa também a descobrir onde ela errava. E a partir do momento que você descobre onde está o problema, você muda o viés, né? E aí, remetendo, né? Olha, eu fiz isso, eu era bem jovem, né? Na casa de, sei lá, entre 15 e 17 anos, e no caso da matemática financeira aconteceu quando eu estava mais ou menos com 19, 20 anos, né? Então, assim, para mim foi interessante, foi um game changer para mim quando eu descobri onde eu errava, porque todo mundo que eu ensinei matemática financeira depois, eu tentava entender aonde a pessoa erra, porque se eu entender, eu consigo transformar daquele momento em diante, tá? Então, isso seria o meu replay. Buscar entender aonde tem esse problema com a aprendizagem. Se você descobre, tudo muda. Muito legal. Essa abordagem é interessante, porque às vezes a gente fica focando em reconhecer o erro, ou seja, na verdade a gente reconhece o resultado não desejado, né? Não necessariamente o erro, e a gente tenta simplesmente falar, não, você tem que fazer assim. Assim, exato. E o que a gente ouve muito frequentemente do outro lado é assim, mas eu estou fazendo assim, que é o que a tua aluna lá atrás provavelmente falava também. Ela não, quem está errando não sabe aonde que está errando, né? Exato. E o grande, você falando, contando assim, parece que você desenvolveu uma forma de debugar código, né? Você falando, eu estava imaginando isso, pensei que você estava olhando a tela, assim, o computador executando a tarefa. Tá aqui, ele tá, é isso que tá, vai dar errado aqui o programa, porque essa linha aqui tá errada. Mas você fez mais ou menos a mesma coisa com o ser humano, né? Eu nunca tinha feito essa analogia, mas eu adorei, de Júlio. Eu estava debugando mesmo o cérebro da outra pessoa. Isso aí dá uma tese, hein? Dá um livro. E eu vou sugerir essa abordagem aí para alguns professores aí, porque eu vejo que, né, para mim mesmo, acho que é uma coisa muito legal, que você está analisando, né, o passo a passo para identificar exatamente, porque geralmente num detalhe,
alguma coisa que aquela pessoa não enxergou ou que ela está enxergando diferente, que ela entendeu diferente, que está ocasionando o erro no final. E a gente fica focando o erro, o erro, o erro, o erro, né? E não o passo a passo. Bem interessante essa abordagem aí. Eu tenho uma experiência, né, com eu também tenho 3 filhos, né, 2 filhos e uma menina mais velha, que já está com 18 anos, e 2 meninos, um de 14 e de 13. E é interessante como essa questão do professor ou do outro, né, quem quer que seja, olhar o potencial de cada um. E às vezes você contou 2 histórias assim que me chamaram a atenção. Uma é essa do debugar o erro do ser humano, que eu achei fantástica, né? E a tua professora de piano, que me marcou muito também, porque quando a gente consegue enxergar no outro, não o erro. Imagina que alguém está acertando. Por exemplo, era o teu caso no piano. Provavelmente você já era uma excelente aluna de piano, já era um destaque para tua professora, e ela conseguiu enxergar que você podia ir um pouco mais além se você se dedicasse, né, mais horas de estudo. E ela usou a estratégia certa para conseguir esse teu tempo extra. Eu tenho uma história também com a minha filha mais velha, que uma professora, a minha filha era uma aluna 8,5. Então, assim, era aluna que não incomodava. A professora não precisava se preocupar com ela. Você for pensar, os alunos que dão problema, que incomodam, a minha filha estava fora desse grupo, porque ela estava com 8,5 e tal. E um dia a professora, numa reunião de pais, chegou para minha esposa e falou assim: olha, a Helena pode ser 10. Ela tá bem, mas ela pode ser melhor. Ela tá muito fácil para ela. Ela sabe que ela já entendeu a regra do jogo. Ela sabe que 8,5 serve, tá bom, mas ela tem potencial para ser 10. Se ela se dedicar um pouco mais e tal, blá blá blá. Então, assim, depois dessa conversa, daí a gente adotou uma estratégia aqui em casa que é assim: 8,5 para Helena é 6. Então, assim, ela tem que se esforçar para tirar 10 porque ela pode. E aí ela começou a se dedicar um pouquinho mais, né? A gente começou a pegar um pouquinho mais no pé e realmente ela começou a render mais. Então, a importância assim das 2 histórias que você contou, né? E da experiência que eu tive com uma filha, assim, o outro enxergar potencial em alguém, né? E às vezes esse outro, fica o convite aqui para cada um das pessoas que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, né? Pensar se esse, né, pode ser um papel que você possa assumir com alguém, né? A gente sempre está rodeado de pessoas que estão aí mudando de carreira, iniciando carreira, aprendendo uma coisa nova na carreira atual, enfim. E a gente está sempre com a oportunidade de enxergar esse potencial no outro e às vezes dar esse toque, né? Dar essa. William, você já passou por isso aí? Você já teve Ah, alguém a que te gente deu um acaba toque ou passando. você já deu um toque a alguém? Não, geralmente eu recebo, então sou privilegiado, porque eu procuro me cercar. Eu acho que um dos pontos importantes disso, né, da aprendizagem, é você entender e se cercar de pessoas capazes, inteligentes e que você entende que possam trocar com você e, e sem nenhum viés te dar um pouquinho daquilo que você procura, que na maioria das vezes é conhecimento, no meu caso. Então eu sempre gosto de conversar, procuro interagir com pessoas diferentes e gosto muito de me aprofundar nas conversas, porque eu acho que é a partir daí você se expor para poder receber, né? Porque não dá para ser superficial. Se você for superficial nos relacionamentos, nos contatos, a pessoa do outro lado vai perceber e ela vai entender que você não está ali de coração aberto para ouvir, para aprender. Então acho que esse talvez seja a minha dica, né? Você realmente estar aberto, e aí é você consigo mesmo conseguir entender o que te faz bem, qual é o perfil de pessoas que te complementa, conhecimento, aspectos importantes, e você se conectar com elas para que assim você consiga receber de uma forma muito genuína
o que ela tem para te passar, né? E eu acho que como vocês colocaram, todos nós temos algo a contribuir, para mais ou para menos, mas todos nós contribuímos na jornada das pessoas ou impactamos a jornada das pessoas, mas basta todos ali que estão nesse processo estarem de corpo e alma, que eu gosto de dizer, né? E aí eu acho que você tem muito a aprender. Então, eu, graças a Deus, sou privilegiado porque eu gosto disso e procuro sempre estar atento para aprender. Ô, Alessandro, deixa eu te perguntar uma pergunta que é um gancho para o nosso próximo quadro, que adorei essa tua experiência de ajudar mulheres a entrar no segmento, evoluir no segmento de tecnologia. Achei muito legal. Antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo gravado, né, eu estava comentando com o William e com a Alessandra que, por coincidência, hoje eu tive um papo com mais uma pessoa, mais uma mulher que eu conheci na minha carreira, que está sofrendo aquela famosa síndrome do impostor, né, que é aquele sentimento de que eu não sou capaz, numa fase de transição de carreira, onde precisa precisa assumir uma posição de liderança, que é uma coisa nova para essa pessoa. Então, eu estava perguntando até para a Alessandra se isso é só uma experiência minha ou se isso é uma coisa que acontece realmente frequentemente. Eu vejo muito mais mulheres passando por isso, pelo menos as que convivem comigo, do que os homens que convivem comigo, né? Parece que quando a gente elege alguém da equipe que é um homem para assumir um determinado desafio, não tem nenhuma restrição por parte da pessoa, né, do próprio profissional, enquanto que quando eu presencio, testemunho isso com mulheres, sempre vai aparecer um comentário do tipo, mas será que eu estou pronta? Mas será que é o momento? Será que eu não tenho que, né, eu tenho que fazer um plano aqui para me preparar? Enfim, sempre tem esse pensamento, algumas vezes com mais intensidade, que exige até assim um empurrãozinho, digamos assim, né, de autoconfiança, enfim, de mostrar o que a própria pessoa é capaz de fazer. Outras vezes é só uma conversa, mas eu queria perguntar isso para você, Alessandra, e eu queria que você falasse, assim, desse uma dica de mestre. Antes de você responder, eu quero tocar aqui a vinheta da dica de mestre para a gente aproveitar esse quadro e você falar aí sobre esse assunto. E aí, Alessandra, você tem alguma dica, ou quantas vezes você já presenciou isso? A minha percepção é uma viagem, ou realmente você também testemunha muitas profissionais mulheres passando por essa situação aí? Não é percepção, não. Tem até estudos, né? Tem muitas instituições que analisam mulheres em posições de liderança ou fora de liderança, a capacidade de execução, né? Existia um mito, né, que se você nascesse bom em matemática, você tinha chance quando você nascia, você não desenvolvia nada ao longo da carreira. Se pensou isso durante muito tempo. E hoje não, como eu disse, a gente é capaz de aprender qualquer coisa, né? E o que é provado é que as experiências que as pessoas têm desde a infância mostram algumas características que se desenvolvem mais e outras menos. Então, por isso é importante ter a experiência ao longo da sua vida, né? Então, por exemplo, quantas mulheres você conhece que jogam xadrez? Poucas, né? Mas assim, por quê? Porque xadrez muitas vezes era visto como uma coisa de homem, né? Videogame, né? Mulheres da minha geração dificilmente pegavam um videogame, né, para fazer algum tipo de jogo, né, para aprender, para estar junto com os meninos, porque era um pouco menina de um lado, homem do outro, né? Então, isso são experiências, né? Mas ambos são capazes. Falando especificamente sobre o que a gente chama de síndrome da impostora, ou essa percepção sobre as mulheres, ela é verdadeira. Há estudos que dizem o seguinte, que uma mulher que ela pegue um job description e que veja que ela tem de 70% a 80% das funções para o cargo, né, mas falta 10% ou 15% ou 20% para ela estar 100% gabaritando o job description, muitas vezes ela não se aplica àquela posição. E o homem, em contrapartida, se um homem tiver até 40%, ele está dizendo que ele é super especialista naquilo, entendeu?
Então, assim, então, olha a diferença, a dicotomia. E a gente vê também que as mulheres têm investido muito mais em programas de pós-graduação, formação, idiomas, que o homem. Eu mesmo já entrevistei homens, né? E de novo, aqui não é um movimento separatista, mas é só uma constatação que se diziam que falavam muito bem um determinado idioma, e quando a gente começava a conversar com a pessoa, você queria desistir no próximo minuto, você dava aquele tempo assim para não ser deselegante, né? E não mostrar uma imagem arrogante até da nossa empresa mesmo. Mas as pessoas falavam pouco, ao ponto que isso pegava meninas que, né, ou mulheres que a gente entrevistava no mesmo quesito, e elas diziam o seguinte: olha, eu estou um pouco enferrujada, eu não estou tão bem. E aí você falava com a pessoa, você falava assim, nossa, é um inglês ou um espanhol irritantemente bom, né? Então, isso mostra que as mulheres acabam tendo um crivo, e parece até um pouco de saldo histórico aí, de a mulher tem que se provar mais no mercado de trabalho. Por que isso, né? Muitas vezes as mulheres também ouvem, né? Isso, graças a Deus, tem mudado, né? No passado, eu acho que as mulheres eram tão ou mais discriminatórias com outras mulheres, até mais do que os homens, é a minha experiência, e comecei a trabalhar cedo em TI, num ambiente predominantemente masculino. Eu confesso que eu nunca me senti tão discriminada por homens, mas eu me sentia muito discriminada por mulheres, né, que achavam que aquilo era errado. Quando eu tive filhos, falavam assim, essas crianças vão, né, vão crescer como os gatos e as magnólias, porque a mãe sempre está trabalhando, está viajando, não sei o quê. Então, eu sentia muito mais discriminação das mulheres. Mas eu acho também que a gente tem que sempre, né, e esse movimento que eu faço com monitoria de mulheres, né, não é só isso, mas é lembrar do nosso potencial, né? Outro dia mesmo eu tenho 2 movimentos no qual eu dou mentoria. Um é da própria empresa onde eu atuo, na Avalara, tem um movimento chamado Women's of Avalara, e eu atuo também no movimento chamado Ser Mulher em Tech, né? Que é um movimento externo de uma grande amiga que fundou isso há muitos anos, sempre entusiasta pelo movimento. Então, nesses 2 movimentos, né, eu peguei uma moça, né, uma moça de 40 anos, né, que eu estou fazendo mentoria com ela, e é uma delas, né, e o que eu aprendi? Ela faz uma faculdade que ela é excelente, mas quando ela apresenta o produto, né, ela está se formando na FATEC, né, a instituição maravilhosa, né, mas a maneira como ela vende o produto dela era uma maneira muito retraída, muito tímida. E a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, viu, você fez assim, eu fiz FATEC, estou me formando. Eu falei, cara, você tinha que falar assim, eu estou cursando a FATEC, assim, falando para fora, falando com entusiasmo, com energia. Eu falei, você sabe quantas pessoas têm a competência para entrar numa FATEC? Dá para contar, né? São poucas, não são todas. Às vezes até a maneira como a mulher se posiciona. Então, uma das coisas que eu sempre faço, Júlio, é tentar fazer quase que um peak performance com essas pessoas, e a gente começa a reescrever o currículo dela, onde ela vai me contando a experiência. Então, se eu pego o primeiro currículo da pessoa e depois que ela me conta tudo que ela fez, e são várias sessões, né? Eu vou programando ao longo do tempo. O resultado da obra é tão mais rico, e a pessoa, quando ela começa a ver a história dela, ela começa a reproduzir a história de uma maneira diferente. Por quê? Porque, de novo, você vai revivendo, né? Mas me conta, como que você fez isso mesmo, né? Então, até as experiências administrativas, em que muitas vezes a pessoa coloca, nem vou colocar isso no currículo que é ruim, mas o que você aprendeu com isso? Que competência você desenvolveu? Que soft skills? Cara, vamos valorizar isso no seu currículo. E a gente não está enchendo linguiça, a gente está fazendo que a pessoa tenha um outro olhar sobre aquilo que ela viveu, né? Então, essa, por exemplo, eu acho que é algo que eu sempre estimulo, é que a gente veja a competência do outro com outro olhar, um olhar que nem a pessoa percebeu. E isso eu comecei a fazer porque uma vez eu fiz um trabalho com uma especialista em carreira, e uma das coisas que a gente fez, ela fez comigo, foi pedir para analisar o meu currículo e falar assim, eu quero mudar um pouco de tudo aqui, né? Vamos quantificar, você vai me explicar cada frase, cada função que você teve num nível de detalhe. E aí ela ia melhorando o meu currículo. Isso é um negócio que eu achei incrível e que eu aplico sempre com as minhas mentoradas. Eu falei, eu quero que você saiba vender o seu produto, porque da maneira como você vende, eu hoje não compraria. E nem você compra.
Por isso que você vai mal e toma pau em entrevistas, né? E isso é mais comum do que eu imagino, que você imaginaria, né? E que eu imaginava também. Então, eu comecei isso, eu coloquei essa técnica aí para tentar melhorar essa assertividade delas em processos seletivos, por exemplo, né? Mudar o currículo muda o comportamento da pessoa em relação à experiência dela. Na prática, é Exatamente. isso. E Quando discutir um pouco sobre cada função, né? Ah, não, você troca com alguém sobre o que você fez, você começa a relembrar, é mais ou menos essa dinâmica? Tipo, a essa pessoa vai... dinâmica. Mas a pessoa, eu vou escrevendo uma parte e eu falo, agora você complementa. E aí, quando ela pega o jeito, aí o negócio fica lindo. É uma outra história. Então, eu comparo sempre o antes e o depois. E eu faço uma entrevista como se eu fosse uma recrutadora com a pessoa também, dizendo assim, antes de a gente começar esse processo, conta para mim, eu sou uma recrutadora, eu vou agir como uma recrutadora e você vai se vender para mim para a posição. Então, ali em qual é a posição, e eu começo, como acontece em processo de entrevista, né, fazer perguntas, sem emoção, como uma recrutadora, né? Ah, me conta sobre isso. Não, peraí, não entendi essa parte. E aí a pessoa, você vê que a pessoa vai puxando, né, ao longo desse processo, a primeira vez. Legal, agora nós vamos começar a reescrever essa história, vamos treinar processo de entrevista, né? E o que a gente percebe é, com a reescrita do currículo sobre um outro prisma, a pessoa vai ganhando uma confiança, porque a gente fica vendo isso toda semana. Ela olha um pouco o currículo, em toda a sessão de mentoria, eu falo, vamos olhar o seu currículo, deixa eu ver o que você fez. Me explica melhor isso aí. Me conta, nossa, que bacana isso aí. Então, a gente vai dando ânimo também para a pessoa, uma melhor reescrita, e a fluência, a concatenação de ideias melhora. Porque tem, como essa moça, né? Ela não tinha ênfase na FATEC. Eu tive outras que fizeram colegial em locais renomados, fizeram Unicamp, né? Que é um negócio super difícil de se entrar. Eu falei, por que você não fala da sua passagem? Porque se você falasse para mim que você era da Unicamp, eu falar, cara, na hora já o trigger, inteligente, dedicada, boa de estudo, pode aprender qualquer coisa, né? Essas são as coisas que vêm na minha vida. Mas a pessoa não contava. Por que ela não contava? Para ela aquilo era uma coisa, tipo, Básica. básica, né? Todo mundo, Exato. vem aqui Sem e faz noção, né? Corretamente. Uau. Então, era sem noção. Isso é interessante, né? Quando a gente pensa nisso, né? Então, você estava falando da dica de mestre. Nós estamos no quadro Dica de Mestre agora, né? Eu acho que a gente, para impulsionar não só mulheres, homens, qualquer pessoa, os nossos filhos, a gente tem que ouvir atentamente, né? Mas ajudar essa pessoa a ter confiança em si próprio, né? Eu tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte: ninguém sai de casa, né? E fala o seguinte: hoje, levanta e fala assim, hoje eu quero ser um mau profissional. Hoje eu quero tirar uma nota baixa na escola. Hoje eu quero irritar meu pai, meu chefe, meu professor. Ninguém sai. Então, quando isso está acontecendo, é porque tem alguma coisa que a pessoa faz de maneira não intencional. E, de novo, a gente tem que voltar sempre para entender qual que é a causa, né, que eu não estou conseguindo passar numa entrevista. Então, tem muito de autoanálise, mas também tem eu vou chamar aqui de solidariedade por falta de um outro nome, né, mas é o apoio de colegas que possam pegar e chamar para ter conversas papo reto, né? O que eu posso fazer para ajudar, para direcionar? E eu acho que isso é igual academia, né? Você precisa insistir várias vezes para mudar um comportamento. Você fala uma vez e sai, a pessoa não se transforma, né? Então, acho que isso vem a beleza de você insistir sempre. Então, minha dica de mestre é entenda o problema, como no meu caso lá de estudo da matemática financeira, entende onde está o problema, faz um plano de ação. Apoia aqueles que estão ao seu redor no que tange a aprendizagem, mostrando para elas, né, esse caminho novo que ela pode adquirir, ela pode também se transformar, né? Eu acho que para a mulher, né, para todo mundo, mas em especial para as mulheres, eu diria que esse reforço de você é capaz, você pode fazer, eu confio em você, né? E eu acho que ele é super importante. Eu vou contar até uma passagem que uma vez um dono de uma empresa que na época que eu entrei era familiar e depois ela virou uma empresa global, né? Uma vez houve uma aquisição dentro da empresa que eu estava, e a nossa empresa comprando uma empresa que era 2 vezes maior de tamanho, e aí o dono da empresa, né, globalmente, era um holandês, me chamou e falou assim, olha, eu queria que você fizesse o projeto de incorporação dessa empresa, né?
o pós-merge and acquisition, né? Então vai fazer o merge mesmo dessa operação. E eu gostava muito de operação, falei, opa, legal, né? Mas na época eu era CEO dessa empresa. E eu falei, cara, vai ser complicado fazer tudo isso junto, tal, mas vou dar o meu melhor, né? E vamos fazer. Num dado momento, né, numa reunião, eu estava lá na Inglaterra, eles me chamaram e falaram o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente queria que você não só fizesse a integração, mas você fosse responsável como MD do combined business, né, que as duas operações teriam que se lucrar mais do que elas lucravam individualmente. Eu falei, ixi, eu falei assim para ele, olha lá a mulher, né? Ah, não sei se eu estou preparada, não. Olha, eu já rodei operações, já rodei mais departamentos, tal. Não sei se acho que é muito grande para mim, né? Então agora estou falando com você, estou lembrando, né? E aí ele falou uma coisa poderosíssima para mim, Júlio, né? E a gente estava numa reunião, né? Que era uma casa grande onde ele morava com outros membros. Ele me tirou de um almoço na casa dele. Nós fomos para o jardim da casa dele, que dava para fazer uma festa de 1.000 pessoas. E ele me chamou assim e falou assim: deixa eu falar uma coisa. A gente não assinou esse negócio, mas a confiança que eu tenho em você, eu tenho certeza que você vai errar alguma coisa. Ele falou assim: eu não estou preocupado com isso. Eu tenho certeza que o seu compromisso, e você vai colocar tanta energia, que o seu erro vai ser mínimo frente a outros que são experts no assunto. Eu confio em você, eu quero você, e para mim é uma decisão crítica que você aceite o que eu estou te pedindo, né? Para mim, a minha responsabilidade naquele momento, ela quintuplicou, né? Mas a confiança que ele me deu, eu falava assim, eu posso errar, acho que até vou errar, e não sei se vai ser pouco, né? Mas eu quero muito acertar, né? E aí isso me deu uma energia que foi bombástica. Então, essa é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas com as quais eu trabalho. Você vai errar, você tem tanto crédito comigo, você está preocupado com o erro, né? Bora lá, vamos tentar acertar. Então, isso para mim é uma coisa também muito, muito importante, né? E para mim a outra dica de mestre a gente fica sempre preocupado com aquilo que a gente não sabe, né? Eu tinha 1.000 preocupações, né, nesse momento que eu estou te contando aqui agora, mas o medo, eu acho que ele é até saudável em certa medida, ele só não pode te paralisar, né? Então você tem que identificar bem onde que é o medo que paralisa, que é o meu caso lá da matemática financeira, e o medo que te impulsiona. E às vezes é bom você dizer para outras pessoas que você tem medo, porque as pessoas às vezes olham para quem está em alguma posição dizendo o seguinte, cara, e isso eu testei, não, foi super não intencional, eu trabalhava numa outra empresa, na SAP, e um dia eu cheguei no meu departamento, assim, fora o horário comercial, né, um pouco depois, vindo de uma reunião, e falei, cara, acabamos de ganhar uma nova área, falando com algumas pessoas que estavam lá naquele horário ainda, que já era tarde, acabamos de ganhar uma outra área, uma área bem legal, estratégica, e fiz assim, nossa, me dá um medo, né, de fazer uma besteira, né? E a pessoa fez assim para mim, uma pessoa do meu time falou assim, Alessandra, fala de novo, nunca achei que você tivesse medo. Eu falei, eu tenho medo todo dia, tenho medo de falhar, eu tenho medo de não entregar resultado, eu tenho medo de algum comportamento indevido na nossa área, mas aí que eu comecei a falar com ela, falei assim, o medo só não pode paralisar, mas eu acho que ele é bom que deixa a gente no estado de atenção, né? Isso vem desde a época que as pessoas moravam na floresta, fugiam de animais, então o medo era bom, deixava a gente alerta, com barulho e tal, né? Mas então a gente tem que estar focado. Mas que o medo existe, eu acho que eu sempre vou ter medo. Tinha medo quando eu tocava piano de subir ao palco e errar, de esquecer a música, né? Mas me deixava atenta. Então, acho que é uma coisa positiva também. Estudar sempre, né? Dica de mestre, estude sempre, fortaleça o músculo, né? Eu acho que assim, foca só no que você já sabe e esquece o resto. Eu não gosto dessa teoria, mas eu acho bastante importante que a gente sempre fortaleça o músculo estudando, né? Isso cria conexão cerebral, neurociência mostra isso, por isso que é importante estudar idiomas, música e ter outras aptidões aí bem variadas ou interesses variados, tá? Uau! Explodindo aqui, muito legal. Mas agora eu vou aproveitar para chamar talvez o nosso quadro queridinho aqui para todos. Então roda a vinheta, Júlio.
Vamos lá. Antes de rodar a vinheta só, eu queria dar uma chamada aqui nas minhas amigas que estão assistindo esse podcast aqui, para anotar essas dicas que a Alessandra deu. Olha só quanta coisa bacana. E assim, eu estou aqui visualizando na minha cabeça aqui as amigas, de repente, se reunindo aí para fazer esse trabalho, né? Que uma melhorar o currículo da outra, uma dar esse feedback para outra, ou você também, né, que tem amigas, né, eu estou pensando em mim agora, de fazer isso talvez com algumas pessoas, independente de ser mulher ou não, né, eu achei essa ideia maravilhosa, essa dinâmica aí de revisitar as experiências para mudar comportamento, achei que isso é poderoso. E a outra dica também de usar o medo a seu favor, como uma alavanca de aprendizagem, como uma alavanca de foco, de estar de prontidão para o que está acontecendo. Né? Atento, isso aí foi muito bacana também. E agora eu vou seguir o conselho aqui do nosso co-host e vamos para o quadro com maior audiência aqui do nosso do programa aqui, que é o tiro no pé. Vamos lá. Esse quadro, em tese, é simples. É o inverso do quadro anterior. Então, é o que você não faria de novo para tentar superar um desafio. Então, aqui a gente quer saber o que não fazer. Você deu tantas ótimas dicas do que fazer, agora a gente quer ouvir ótimas dicas do que não fazer para a gente conseguir superar os desafios. Mas olha, tem que contar a história junto, entendeu? Não pode ser só aprendizado. O divertido é ouvir aonde que as pessoas pisaram na bola. Exato. É engraçado, o tiro no pé, né? Então, eu adoro contar história, mas não tinha pensado nessa. Vamos deixa eu pegar um fio da meada aí. Né? Assim, ó, uma coisa que eu adoro conversar, adoro falar, né? E quando eu era mais jovem, eu era uma pessoa bastante tímida, né? Mas eu tinha uma mãe muito inteligente, né? Que ela percebia o potencial e ela colocava para desafiar, né? Aí, quando ela percebeu que eu gostava de piano, ela falou assim, legal, porque ela vai ter que se apresentar, vai ter que subir no palco. Então, eu me lembro da primeira vez que eu subia no palco, morrendo de medo, assim, né? Enfim, e isso foi muito bom para mim, porque eu acho que eu não sou aquela pessoa de natureza super expansiva, mas quem me conhece sabe que eu adoro conversar, adoro amigos, adoro estar com gente, né? Por que eu estou contando tudo isso? Porque talvez o tiro no pé, e aí eu vou fazer duas subdivisões aqui. O tiro de pé é quando você, numa posição onde você está, seja como executivo, seja como professor, seja como um aluno fazendo uma apresentação de um trabalho, você tenta fazer aquela apresentação que, pela quantidade de temas que você está levando, levaria dias ou semanas para você abordar todos. Mas a gente quer contar tudo, né? A gente quer contar tudo, só que o tempo, normalmente, de uma apresentação ele é limitado, né? O tempo de uma aula é limitado. Então, para mim, o tiro no pé é quando você quer passar muitos temas, né? E você tem pouco tempo. Então, e aí a contrapartida disso escolhe 3 temas. Assim, quando você faz uma apresentação, né, a gente tem que pensar no nosso público, quem ele é, o que você quer que ele leve daquele encontro, né? Numa aula, o que você quer que leve daquele encontro, né? Eu tenho na empresa uma reunião que a gente faz a cada quarta, né? Que a gente chama de All Hands Meeting, e que eu tenho que passar uma mensagem para eles. Então, não faz no improviso, né? Não faça no improviso, isso é um tiro no pé, porque você não vai dimensionar tempo, você não vai pensar na mensagem, e eu acho que isso é extremamente nocivo, né? Você está se expondo de uma maneira ruim, mas pior do que tudo, não é você se expor de uma maneira ruim, é ninguém entender nada, não entender qual é a mensagem. E aí, eu não sei falar só do negativo, tem que falar do positivo também, né? Que é assim, ó, o tiro no pé, para você não fazer o tiro no pé e para ser uma dica de mestre, quem teve já a oportunidade de ler livros da Nancy Duarte, né?
ela tem um livro chamado Slideology, né, que é magnífico para quem quer construir apresentações. E eu amo construir apresentações, né? E ela ensina o seguinte, né? Faça uma apresentação. Ela fala assim: apresentação é diferente de teleprompt, que é diferente de documento, né? Então, assim, o documento você faz com o intuito de entregar na mão do Júlio, do William, eles lerem, eles terem toda a informação lá. O teleprompt, ele tem detalhes para você fazer uma cola online e parecer bonito na frente do público, né? Então, ele tem mais dados do que deveria ter uma apresentação, que é sucinta, é pouca informação. Às vezes é uma palavra num slide e não aquela coisa extremamente poluída que a pessoa se perde, né? E a Nancy Duarte me ensinou, quando eu li esse livro, da gente formatar o que eu quero dizer, para quem eu quero dizer, por que eu quero dizer, né? Para que a gente consiga fazer essa mensagem tocar o coração de quem está assistindo, seja uma classe, uma sala de aula, seja um grupo de executivos, seja um grupo de colaboradores da sua empresa. E quando você formata, então eu transpus isso também para quando eu vou fazer uma aula de mentoria, eu também tenho que pensar no que vai acontecer, no sequenciamento das coisas, o que puxa, né? Então, desculpe, eu falei, o tiro no pé é você não fazer nada disso que eu estou falando agora, né? Isso é um tiro no pé, é frustrado. Ninguém entende qual a mensagem está dando. E a dica de mestre também seria você fazer tudo isso que eu acabei de relatar. Legal, então, legal. Não inchar demais, né, o contexto, não trazer pontos demais que façam com que os pontos importantes as pessoas não consigam capturar, né? Corretamente. Então, assim, tem até uma filosofia por trás disso. Escolhe 3 coisas que você quer que a audiência leve desse encontro. 3. Não são 5, não são 4, são 3. Porque 3 é um número que é processável, né, pela gente e a gente retém. E no final você abre, eu espero que no final dessa apresentação você aprenda isso, e no final da apresentação eu espero que vocês tenham aprendido que é isso, que é isso, que é aquilo. Ajuda a reter. Eu acho que a gente está no caminho certo aqui, hein? Porque não sei se foi pensado ou não, mas nós temos 3 quadros. Então, quem está conosco há 1 hora conseguiu receber dicas valiosas. Então, com certeza, essa 1 hora tem bastante conteúdo e conteúdo relevante para todos que estão aqui conosco acompanhando. E vão ter também nos comentários aqui seja do YouTube, do LinkedIn ou das plataformas de áudio aí que você nos acompanha, a gente está colocando o link para esse livro que a Alessandra acabou de citar, do Slideology, para você, se você quiser adquirir na Amazon e tal. Eu vou encomendar o meu já, que eu fiquei super interessado. Eu gosto de consumir bastante conteúdo sobre como encadear ideias, como apresentar coisas. Recentemente, inclusive, num outro episódio, a gente falou de um desses livros que eu não sei se já tem em português, The Back of the Napkin, de um cara que é especialista em simplificar problemas desenhando Zé Palito, resumindo, né? Ele ensina você a descrever problemas visualmente e como isso ajuda a todos os envolvidos buscarem soluções. Então, é muito interessante essas dicas ou essas técnicas que existem, né? Às vezes a gente não tem muito acesso, e eu sempre comento isso nas entrevistas que a gente faz, principalmente em diagnósticos dentro de empresas, né? Quando a gente conversa com executivos da área de software, como faz falta isso na formação de exatas para a maior parte das pessoas que vai para a área de tecnologia, esses conhecimentos sobre usar ferramentas, usar técnicas para se comunicar, seja verbalmente, seja visualmente, seja através da escrita mesmo, né? De uma dificuldade enorme de documentação técnica que a gente vê, por exemplo, dos profissionais da área de TI, né? O pessoal acaba se especializando tanto em escrever em linguagem de computador que perde um pouco da habilidade de escrever em português ou em algum idioma que o humano entende, né? Então a gente vê muita carência dessa habilidade aí do pessoal. Então essa dica aí para vocês é valiosíssima, vai estar aqui nos comentários o link para o Slideology, esse livro aí que eu já fiquei muito curioso. E queria agradecer aqui nesse final de programa, aqui no nosso encerramento, queria agradecer muito o apoio e a ajuda aí do William, que eu espero que continue aí a parceria para a gente
apresentar os próximos, e essa participação maravilhosa da Alessandra, que trouxe tanto insight, tanto conhecimento. E, Alessandra, queria deixar aí o William e a Alessandra, né, aberto para os seus comentários finais, aí, começando pelo William. O meu é agradecer pelo convite, por estar aqui. Também espero que seja uma longa jornada juntos aqui. Vamos para o próximo e agradecer de coração a Alessandra, que topou conversar conosco. Gratidão, Alessandra. Obrigado de coração. Obrigada, William. Eu acho fascinante a aprendizagem, né? A neurociência mostra, né, que o estudo de coisas diversas gera mais conexões cerebrais, né? Então, acho que a gente tem que guardar que é como um músculo que tem que ser exercitado, né? Estar perto de gente inteligente faz com que a gente aprenda por comportamento, vendo a pessoa em ação. Então, a gente tem que usar todos os sentidos para aprender, né? Inclusive a observação, né? Coisa que às vezes fica difícil no ambiente remoto, e é uma coisa que eu particularmente gosto de vir presencial, não critico quem vem a remoto, mas porque eu acho que quando você vê pessoas em ação, você aprende, você cria novas competências, né? Então, gente, continue estudando, aprendendo, né? Eu amo estudar, sou entusiasta do tema, acho que a gente pode ajudar muito, e a gente tem o nosso dever de deixar, inclusive, um legado, ajudando pessoas, né, da nossa comunidade, os nossos amigos, os amigos dos amigos, e gerando a corrente do bem. E, por fim, dizer o seguinte, fui muito honrada em receber esse convite, Júlio e William, agradeço muito, para mim foi um bate-papo muito interessante, e eu gosto, de novo, né, não tenho medo, mas assim, tenho medo que não paralisa, vamos chamar assim, e gosto desse desafio das perguntas surpresas, assim, eu acho fascinante ter que colocar o cérebro para raciocinar, e agradeço muito, fiquei muito feliz, muito contente com o bate-papo, e espero que quem assista possa pegar 1, 2 ou 3 coisinhas, não peguem mais do que isso, 3 coisinhas, e apliquem na sua vida e na vida daqueles que estão próximos de vocês. Se a gente contribui para as pessoas que estão próximas, isso começa a transformar o mundo, né? E a gente tem que falar para elas que elas têm que fazer o mesmo, corrente do bem, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, gente, mais uma vez. Para encerrar, então, sigam aí a Alessandra Almeida nas redes sociais, no LinkedIn, William Palma também, procurem e se conectem. Fique fã da Alessandra, da professora de piano da Alessandra, que eu já sou fã também. E se conecte com os outros episódios, outras temporadas. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e deixar um comentário para a gente saber que tipo de conteúdo que faz sentido para você, que é relevante para você, para a gente buscar cada vez parceiros, convidados, convidadas interessantes como a Alessandra, o William, que é nosso co-host aqui, e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal!